A gente vai começar essa reflexão com a participação do professor Alexandre, que é engenheiro ambiental e sanitarista, mestre em engenharia ambiental, e que vai nos falar sobre essa questão, como se comporta essa gestão ambiental de águas, como se comporta a questão do ordenamento jurídico em relação a isso, tanto da parte do licenciamento, da outorga, enfim, a gestão dessa captação e disponibilidade hídrica para todos. Professor Alexandre, está contigo a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. A questão do tratamento da água, da gestão dos recursos hídricos, ela tem um arcabouço legal bem interessante no Brasil, e que pode ser apoiado, amparado pelas questões voluntárias que as empresas podem adotar, né? Como um exemplo, a implantação de sistemas de gestão ambiental certificáveis, que são sistemas de gestão ambiental que são implantados em conformidade com uma norma de referência, que no caso é ISO 14001. Quando eu implanto um sistema de gestão ambiental, eu preciso identificar todos os aspectos ambientais que a empresa possui, avaliar quais são os significativos e propor ações de gerenciamento para esses aspectos, avaliar as ações de gerenciamento existentes e propor ações de gerenciamento para esses aspectos ambientais significativos. Dentre os aspectos, se encontra o consumo de água. Então, o apoio da empresa em um sistema de gestão, com um sistema de gestão ambiental, e a obrigatoriedade do cumprimento da legislação, faz com que as empresas acabem tendo os cuidados devidos que a legislação impõe, né, para essa gestão, tanto consumo de água, quanto para o descarte dos resíduos, né, os resíduos efluentes líquidos que são gerados a partir do processo produtivo. Aí eu enquadro alguns requisitos legais que existem, né? Nós temos a resolução do CONAMA 430 de 2011, que estabelece padrões de emissão para efluentes líquidos. Aqui em Santa Catarina existe também a lei estadual 14675, que é o Código Ambiental Estadual de 2009, né, que estabelece alguns parâmetros que em alguns momentos são mais restritivos do que os da resolução do CONAMA 430. Então eu adoto esses padrões de lançamento. Além desses dois requisitos legais, existe também a resolução do CONAMA 357 de 2005, que trata de padrão de qualidade da água. Então, eu tenho um lançamento de um efluente, controlo esse padrão de emissão e controlo também a qualidade da água, a montante e a jusante desse ponto de lançamento, né? Outra questão também que é uma questão compulsória é o licenciamento ambiental. Existem dois tipos de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental preventivo, que é aquele em que a empresa, no momento do seu planejamento da sua implantação, já busca essa regularidade, né? Busca esse documento que comprova a sua regularidade e segue uma série de procedimentos que são definidos pela legislação federal e estadual, falando de Santa Catarina. E existe o licenciamento corretivo. A empresa está instalada e ela vai, através de algum mecanismo, buscar se adequar à legislação que trata de licenciamento e fazer um procedimento de licenciamento corretivo, onde é elaborada toda a documentação que seria necessária para um licenciamento preventivo, só que com um outro enfoque, onde eu vou avaliar as questões da empresa já instalada. E nesse viés, as empresas acabam tendo que identificar também quais são os seus impactos ambientais e buscar ações mitigadoras, compensatórias de controle ou a elaboração de programas ambientais. Dentre eles estariam aí programas que monitoram a qualidade do efluente tratado, qualidade da água, a montante e a jusante desse ponto de lançamento, respeitando os requisitos legais que eu abordei anteriormente. Outra questão que também é observada, tanto numa implantação de um sistema de gestão ambiental, quanto num licenciamento, o respeito às áreas de preservação permanente, que podem ser, no caso de recursos hídricos, nascentes d'água, né? Nascentes d'água ou olhos d'água, 50 metros de raio em relação à nascente, e cursos d'água no mínimo 30 metros, né? Para cada lado da margem do curso d'água. Então, esse conjunto de legislações, apoiado ainda pelas imposições da necessidade de licenciamento para as atividades consideradas
potencialmente causadores de degradação ambiental, e aí tem uma listagem bem grande, definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, na resolução do CONSEMA 13 de 2012, né, onde várias atividades são definidas como a necessidade de que tenham licença ambiental. Aí eu vou citar um exemplo, né, para a questão da expansão urbana, né, os loteamentos e os condomínios, né. Os loteamentos, eles precisam de um licenciamento próprio, e um dos impactos atrelados a um loteamento é a geração de efluentes oriundos das residências que estão instaladas nesse loteamento. Dependendo do município, há obrigatoriedade ou não da instalação de estações de tratamento de esgoto, de efluentes. E também, mais uma vez, vamos ter que buscar aqueles requisitos legais federais e estaduais que tratam dos padrões de emissão e do padrão de qualidade das águas. Então, eu vejo, nesse contexto que eu abordei, que há um controle, existem dispositivos que permitem um controle social bem grande e adequado com relação à questão da qualidade das águas e contaminação, por possibilidade de contaminação por lançamento de efluentes em recursos hídricos. Muito bem. Dando sequência à nossa programação, eu vou convidar a professora Evelyn Zucco Soares, engenheira ambiental, mestre em engenharia ambiental e doutora em gestão de recursos hídricos, para falar sobre a situação da gestão de águas no primeiro mundo, na sua experiência que teve agora em Portugal, a questão da gestão de bacias hidrográficas, tema de sua tese de doutorado, e especialmente essa possibilidade de nós utilizarmos aqui. Quero lembrar, antes que a Eve fale, que nós temos a possibilidade do encaminhamento de questões, de perguntas aos nossos palestrantes e também aos debatedores, através do e-mail eventovirtual@unisul.br, eventovirtual@unisul.br, sem o .com, né? Que estará embaixo aqui no vídeo para que todos possam acessar e encaminhar suas perguntas. Então, passo agora a palavra à Evelyn. Obrigada, Jairo. Primeiramente, boa noite a todos. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor Jairo pelo convite de estar aqui hoje à noite e poder ter a oportunidade de falar um pouquinho do que foi, não a experiência em si, mas o que foi trabalhar com, então, esses instrumentos de planeamento em outro país, que foi Portugal, e está trazendo um pouquinho, então, dessa experiência aqui para o Brasil. Então, nós temos aqui na tela, vocês vão poder acompanhar, vai ter um conjunto de slides passando. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes fases históricas que Portugal enfrentou no planeamento das águas, as mais importantes. De modo a situar, né, quem está assistindo e não conhece, e também para podermos fazer as observações no final do seminário. Então, inicialmente, então, Portugal elaborou seus primeiros planos de recursos hídricos em 1994. Então, foi a primeira vez que Portugal estabeleceu, como instrumentos de planeamento, os planos de bacia hidrográfica e, em âmbito nacional, um plano nacional de água. Portugal acabou, sim, elaborando, então, 15 planos de bacia hidrográfica e esse plano nacional de água, porém, não os adotou na prática, tanto que no ano 2000 entrou em vigor uma nova legislativa, a Diretiva Quadro da Água, que é da União Europeia. Ela entrou em vigor e Portugal, então, como um Estado-membro, ele foi obrigado, então, a adotar esses novos requisitos dessa nova legislação e também os novos instrumentos de planeamento, que no caso, então, ele passou a adotar, então, como instrumentos de planeamento, os planos de gestão de região hidrográfica. Então, os planos de bacia hidrográfica que inicialmente foram propostos em 94 como os primeiros modelos de planeamento, então eles não existem mais atualmente, e hoje em dia o que passa a vigorar, então, não só em Portugal, como em toda a União Europeia, que ficou estabelecido, padronizado por essa diretiva, é o plano de gestão de região hidrográfica. Portugal, posteriormente, em 2005, então, transpôs, né, para o seu direito interno, então, essa diretiva e também os seus instrumentos de planeamento. Então, hoje em dia, atualmente, Portugal conta com, em âmbito nacional, um plano nacional de água,
em âmbito de região hidrográfica. Aqui no Brasil nós temos, então, são em âmbito de bacia hidrográfica, então essa é uma diferença que temos em Portugal, que é a região hidrográfica, né? E tem também uma categoria que são os planos específicos de gestão de água, que são planos, podem ser de âmbito nacional ou de âmbito de região hidrográfica, e são planos destinados a um problema específico. Então, são planos mais pormenorizados de algum problema que se tenha relevância na região hidrográfica. No próximo slide, na próxima figura que vocês podem acompanhar, em termos para situar e também para mostrar a vocês como está o âmbito geográfico de Portugal. Então, nós temos ali 8 regiões hidrográficas no continente, e com destaque nessa figura maior ao lado, que 4 dessas regiões hidrográficas são regiões compartilhadas com a Espanha. Então, essa é uma experiência interessante de observar, porque a Diretiva Quadro da Água determina que, em casos de países que compartilhem regiões hidrográficas, então eles determinam que tem um prazo para que no final obtenham um plano em conjunto. Atualmente não existe isso, então o que existe? Existe o plano do lado português e existe o plano do lado espanhol, que é o país vizinho de Portugal. Então esse é um dos grandes desafios dessa gestão, não só para Portugal e como Espanha, como também outros países da União Europeia, porque se trata de uma diretiva relativamente nova, então que foi no ano 2000. Então, esse é um dos grandes desafios. Então, fazer esses planos conjuntos com Espanha. Principalmente porque são países diferentes, então cada um tem objetivos e necessidades de águas diferentes. Muitas vezes são conflitantes. Há regiões ali que há conflitos, então a coordenação disso é uma necessidade muito urgente nessa gestão. E acredito que talvez nos próximos ciclos de gestão, que são a cada 6 anos, quem sabe daqui 6 ou 12 anos, é possível que haja uma coordenação ainda maior. Nesse próximo, nós podemos observar também como um título de conhecimento estrutural, porque tem uma coisa que é diferente lá. Então, além dos aspectos anteriormente abordados, a questão estrutural. Então, quando falamos da estrutura, do conteúdo do plano, então eles são padronizados. Então, essa diretiva da União Europeia, em seus anexos, ela determina também como esses planos devem ser elaborados, quais os conteúdos que devem conter, como eles devem ser elaborados, né? Então, isso é uma coisa muito diferente do Brasil, porque no Brasil nós temos alguns tópicos que precisam ser elaborados, sim, mas não temos o conteúdo, né? Qual é o procedimento que eu tenho que adotar. Então, muitas vezes os planos acabam não ficando muito similares. Então, eles têm essa padronização, que é bem interessante. Então, no primeiro ali, como podemos observar, um relatório base, que é composto por 7 partes. Esse, na verdade, é o plano em si. Então, o plano é composto por 7 grandes capítulos, e posteriormente ainda tem uma coisa que é diferente daqui, que é a criação de relatórios complementares, que são assuntos específicos e especiais que são tratados de maneiras pormenorizadas em relatórios e não dentro do plano. Então, eles realizam uma avaliação ambiental estratégica do plano. A participação pública também é tratada de maneira pormenorizada, e também o sistema de informação e apoio à decisão. Então, esses são aspectos diferentes que, quando comparados ao Brasil, nós conseguimos perceber, né? Outra questão muito interessante dessa diretiva e desse novo planeamento, né, desse novo modo de gerir, é a questão de adotar um planeamento cíclico, um planejamento cíclico. Quando adotamos um planejamento cíclico, né, nós obrigamos que esses planos sejam revistos e obrigamos que esses planos não tenham efeitos documentais, que é o que acontece muito atualmente, seja aqui ou seja lá. Aconteceu em Portugal a partir de 94, que foi quando elaboraram os primeiros planos de bacia hidrográfica, e eles não tiveram efeitos práticos, então acabaram ficando em gavetas. Então isso acontece muito. Então o fato de eu dizer que os planos devem ser revistos, né, a cada 6 anos, então faz com que eles estejam sempre ativa, e que eu possa avaliar realmente o quanto esses planos estão funcionando, quais os impactos positivos ou negativos que ele está ocasionando na qualidade, né, das águas da minha unidade de planejamento. Então, esse é um aspecto muito interessante. Portugal, ele está no primeiro ciclo, então, o primeiro ciclo caracteriza o ano de 2009 a 2015. Porém, como Portugal ele teve que adotar toda uma nova legislação a partir, então, da entrada da Diretiva Quadro da Água em 2000, ele teve que rever toda a sua legislação e todo o seu quadro institucional. E ele vem continuamente sendo mudado, tanto a legislação quanto o quadro constitucional. A última até
A última mudança no quadro institucional ocorreu há 1 ano e meio, então ainda podem ocorrer muitas mudanças. Então, dito isso, ocasionou muitos atrasos na elaboração dos planos. Então, os planos que deveriam começar a ser elaborados em 2009 e finalizados em 2015, eles começaram a ser elaborados só mais tarde e eles foram realmente disponibilizados em 2012. Então, ficou uma janela curta para a implementação dessas medidas, dessas ações propostas pelo plano. Então, não foi possível avaliar muitas coisas desse primeiro ciclo, pelo curto período de tempo que Portugal teve, né, pelo atraso, e esse foi o primeiro ciclo. Então, agora eles estão no momento de participação pública, de discussão pública sobre o novo plano, que vai entrar em vigor agora em 2006, por mais 6 anos. Então, porém, alguns desafios, né, podem ser sentidos nessa primeira elaboração de Portugal. Alguns dos desafios, um dos mais importantes, é exatamente a questão da gestão de bacias hidrográficas compartilhadas com Espanha. Então, Espanha, ela detém 78% das bacias hidrográficas luso-espanholas. Então, para Portugal, isso é um problema. Então, uma situação que preocupa. Então, é de interesse que há um plano em conjunto, como eu falei anteriormente, que é o que a Diretiva Quadro da Água prioriza. Porém, ainda é muito difícil. Inicialmente, a coordenação também foi um pouco complicada, porque os dois países estão em níveis diferentes de gestão, de legislação. Então, Espanha é um pouco mais avançada que Portugal, e isso acaba dificultando os dois países estarem no mesmo nível, né, de planejamento e de gestão, e fazerem realmente esse plano. E, claro, também tem as questões particulares de cada país, que acabam interferindo muito, né, e então isso é uma questão muito, muito complicada. O outro desafio é em questão com as redes de monitoramento em Portugal. Uma questão que a DQA trouxe foi a questão de abordar os aspectos ecológicos na qualidade da água. Então, não somente avaliar, então, os parâmetros físicos, químicos e os biológicos, mas também está avaliando, então, os ecológicos, está avaliando o ecossistema, trazendo o ecossistema, a importância dele dentro da elaboração, né, dos planos de recursos hídricos. Porém, isso é muito inovador e trouxe algumas questões desafiadoras, que foram ligadas a essa questão da rede de monitoramento. Então, como monitorar esses parâmetros? O que eu preciso ter? Então, eu preciso de investimento para ampliar a minha rede, para modernizar a minha rede, porque Portugal também tinha uma rede um pouco defasada de monitoramento das águas, seja dos parâmetros físicos e químicos, né, ou biológicos. Então, foi necessário essa motivação para ampliar e para modernizar. Então, isso também acabou sendo um desafio grande e foi sentido nesse primeiro ciclo. Tanto que muitas das medidas propostas pelos planos de Portugal foram exatamente isso, foi relacionadas a estudos, a investigações, ao conhecimento da rede hidrográfica, pois apesar deles já terem aqueles planos de bacia hidrográfica que foram muito bem estudados, realizados inicialmente, principalmente a parte do diagnóstico e levantamento dos dados iniciais de conhecimento da bacia hidrográfica, muita parte de monitorização acabou por falhar. Então, foi necessário, então, fazer todo esse novo conhecimento dessas águas de superfície e de subterrânea. Outra questão, terceira, mas não menos importante, está relacionada à implementação e à gestão do programa de medidas. O programa de medidas que eles utilizam nada mais é do que as medidas que são desenvolvidas pelo plano e que devem ser aplicadas, então, na região hidrográfica para que os objetivos ambientais sejam atingidos, para que eu atinja a qualidade da água desejada, a quantidade da água desejada. Então, essas medidas vão de encontro a isso. Ocorre que os planos têm uma boa estrutura, são bem fundamentados, um pouco por causa da influência da Diretiva Quadro da Água e dos padrões que ela determina, só que as medidas não foram implementadas. Como eu comentei anteriormente, o espaço de tempo para a implementação das medidas foi curto. Porém, em pesquisa, vemos que 80% das medidas, muitas vezes 78%, mas nunca menos que 70%, não foram implementadas dentro dos prazos previstos pelo plano. Então, isso acaba por dificultar os resultados que almejamos com o plano. Então, isso é uma dificuldade extremamente grande e que muda muito nos resultados e faz com que o plano não atinja, né, seus objetivos. Então, isso é extremamente importante.
Posteriormente, eu coloquei algumas questões só de dados para interesse também, das questões das bacias compartilhadas, do desafio também das redes de monitoramento, e também alguns dados da implementação do programa de medidas que podem ser observados, qual é o comportamento, né, que eles têm no plano. Claro que aqui não é de todas as regiões hidrográficas, mas de 2 regiões hidrográficas, então é interessante poder avaliar esses aspectos. E, por fim, é interessante observar, então, todo esse sistema e saber o que podemos levar, então, em consideração para o Brasil, né? Quais as questões que podemos tirar de lá e trazer para cá e podemos discutir para tentar melhorar o nosso modelo de gestão que há hoje aqui. Então, acho que uma questão muito, muito importante e que faz com que os planos sejam revistos, né, a cada período de tempo determinado e que possam ser avaliados é a questão do processo cíclico. Então, uma vez que nós determinamos que esse processo seja cíclico, obrigamos ele a ser revisto. Então, isso é muito importante e faz com que os planos sejam postos em práticas e sejam revistos a cada período de tempo determinado. Então, isso para os resultados, para a unidade de planejamento, é muito importante, também para a própria gestão. Isso também, claro, auxilia, né, os avaliadores, os gestores e os planejadores a gerir melhor esse recurso e também a elaborar esses planos de recursos hídricos. Outra questão também está ligada com a abordagem ecológica. Então, como que podemos trazer essa questão da ecologia para a nossa realidade no Brasil? De que maneira podemos estudar como isso iria se comportar aqui, né, nos planos de recursos hídricos aqui. E a outra questão também em relação à padronização da estrutura. Lá foi muito interessante, porque a partir do momento que eu tenho uma estrutura padronizada, eu tenho planos padronizados, então eu posso pegar o plano de qualquer região e eu sei os assuntos que vão conter, então, em termos comparativos, é muito interessante. E outra questão, como estamos aqui na universidade, eu acho que é muito interessante fazer esse tipo de questionamento, que é quais investigações, então, elas podem ser desenvolvidas, né? A partir disso, observando o olhar de fora e sabemos o que temos aqui, que investigações podemos estar desenvolvendo nesse âmbito. Então, acho que uma delas é como avaliar esse processo. Como podemos avaliar se um plano realmente está funcionando na prática? De que maneira que ele está funcionando? Quais os resultados que esse plano está atingindo? O que pode ser feito para melhorá-lo ou não? Né, quais os aspectos? Como está o nosso arranjo institucional, que é tão importante, essa base da gestão, e muito não é falado. Então, como podemos avaliar esse processo? A outra questão, a unidade de planejamento. Nós utilizamos aqui no Brasil a bacia hidrográfica como unidade de planeamento. Lá eles utilizam a região hidrográfica. De repente está avaliando se o caso aqui também não seria interessante, uma vez que a região brasileira é extremamente grande, então talvez seriam aspectos que poderiam ser avaliados. E outra questão extremamente importante, então, mais uma vez, é a questão das bacias transfronteiriças. Então, teria como fazer um plano em conjunto? Como faria? É um pouco difícil pensar isso, porque, na minha visão, é um pouco à frente, visto que em muitas regiões nós não temos nem plano de bacia hidrográfica. Então, é um pouco complicado pensar um pouco isso, mas acho que são aspectos que devem ser estudados. É uma característica extremamente inovadora dessa legislação. Então, são aspectos e oportunidades de investigações que devem ser estudados. Eu deixo aqui com vocês também o meu contato, tem o meu e-mail embaixo, se vocês quiserem depois mandar alguns questionamentos, enfim, fico com o meu contato. Obrigada. Muito bem, boa apresentação da Evelyn. Agora nós vamos passar um bate-bola aqui conosco, né, umas perguntas entre nós mediadores, eu, a Ivete, e em seguida o professor Gabriel. Eu queria começar conversando com o professor Alexandre, porque a Unesco nos alerta que a redução da disponibilidade hídrica vai intensificar ainda mais as disputas regionais pela água entre nações, né, e entre os usuários. Isso vai afetar os recursos hídricos na região, no local, e a segurança energética até mesmo poderá afetar a segurança alimentar ou a segurança geopolítica pelos conflitos que poderão ser originados a partir dessa disputa pela água. Isso é uma visão geopolítica mundial, mas nós temos problemas internos, problemas regionais,
problemas pontuais, como a gente viu no ano passado, né? Uma escassez hídrica na região sudeste, por N motivos, uma precipitação menor, né? Ocasionou uma grave redução da disponibilidade hídrica na região mais populosa do país, né, que é a região de São Paulo, da metrópole de São Paulo. Eu gostaria de conversar contigo e que tu desse a tua opinião a respeito disso, porque ao nós fazermos uma análise das bacias que abastecem essa região da Grande São Paulo, a gente vai verificar que há um desrespeito muito grande à legislação e uma ausência de mata ciliar, de APP, de áreas de preservação permanente, ao longo dos cursos d'água. Então, eu gostaria que tu tecesse alguns comentários a respeito disso, Alexandre. A lei que estabelece as diretrizes para definições, né, as definições para a área de preservação permanente é o Código Florestal, né? A Lei 2.651 de 2012, sendo que o artigo 4º, se não me falha a memória, é o artigo que define quais são as APPs existentes. Dentre elas tem a questão da mata ciliar, nascentes d'água e outros tipos de área de preservação permanente. É permitido o uso de áreas de preservação permanente desde que esse uso seja para uma obra de utilidade pública ou uma atividade de baixo impacto ambiental. Isso é permitido pela legislação. Porém, em algumas situações, existe a extrapolação disso e por desaparelhamento dos órgãos de fiscalização, os órgãos controladores, acaba fugindo um pouco pelos dedos da sociedade, vamos dizer assim, esse controle da ocupação das áreas de mata ciliar e áreas de preservação permanente, né? Isso acaba prejudicando, certamente, a questão da capacidade hídrica, uma vez que, quando não tenho mata ciliar, eu posso assorear um recurso hídrico e diminuir a seção transversal desse recurso, e cabe uma fiscalização por parte tanto da sociedade como um todo e um respeito maior por parte de quem deve cumprir a legislação, as empresas e afins, né, para que esses requisitos não sejam, essas questões não sejam extrapoladas, né. Falando novamente lá da implantação de sistemas de gestão ambiental, ela reforça grandemente essa questão do atendimento à legislação. Então, uma vez uma empresa implantando um sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma de referência, a ISO 14001, ela tem a obrigatoriedade de cumprir a legislação ambiental pertinente à sua atividade, e quando há alguma área de preservação permanente no seu entorno ou dentro do seu site, né, ela obrigatoriamente tem que respeitar isso. E uma vez adquirindo uma área de preservação permanente, propor um plano de recuperação daquela área, caso ela esteja degradada, né? Então, eu vejo essa iniciativa, que é voluntária, de implantação de sistemas de gestão ambiental por parte de empresas, como uma grande ferramenta para nos auxiliar na minimização desse tipo dos impactos oriundos da ocupação de áreas de preservação permanente, em especial as áreas de preservação permanente que são necessárias para a preservação de recursos hídricos. Muito bem, nós temos que entender duas coisas, né, Alexandre? Uma delas é o princípio, o ciclo hidrológico, né? A quantidade de água não diminui nem aumenta, mas ela piora em qualidade ou disponibilidade nesta ou naquela região. No caso aqui que a gente viu do Sudeste, a intensa ocupação antrópica, né, muitas populações se aglomerando num espaço pequeno, né, a impermeabilização do solo e a exploração indiscriminada das margens das áreas onde deveríamos ter matas ciliares, que a lei já estabelece isso, mostra que nós não temos um colchão, não temos uma reserva
de recursos hídricos ali. Então, nós precisamos rever essas questões para que nós tenhamos também uma produção e um armazenamento de água. Eu passaria agora a palavra à professora Ivete, nossa mediadora, para que ela também faça a sua pergunta à nossa palestrante Evelyn. Oi, boa noite a todos, então. Eu gostaria de parabenizar a tua palestra, né, o teu assunto foi bem interessante, né, essas tuas colocações, né, trazendo para nós aqui o que está acontecendo lá fora. E eu gostaria de perguntar, Evelyn, então, como que a Europa tem visto as questões da gestão da água, né, e quais são os aspectos inovadores que são abordados lá fora? Obrigada. Antes de responder, eu queria só complementar um pouco, então, a pergunta anterior do Jairo, que acredito também muito que essa parte do conhecimento do ciclo, né, então saber o que realmente a bacia recebe, o que a bacia tem para fornecer, então, para os usos que fazem dela, então é muito interessante e linka um pouco com o tema do plano de recursos hídricos. Então, se essa cidade tiver um plano de recursos hídricos elaborado, implementado, né, com investigação, para que isso não ocorra, pode ser que ocorra, porque há extremos também, há possibilidades, há situações que muitas vezes não conseguimos prever também, mas se partir disso, então algumas coisas podem ser evitadas. Então, através da criação de cenários, que é um tema que o Plano de Recursos Hídricos trata, então, através disso, também podemos prever esse tipo de coisa, tentar amenizar ou antever algum tipo de situação. Claro que não só o Plano de Recursos Hídricos, como também tem todo um complemento, plano diretor, por exemplo, né, porque muito disso às vezes, a ocupação indevida, então, que não deveria estar ali, então, isso acaba ocasionando. Então, é um conjunto muito complexo, mas que é interessante ter isso em mente. Com relação à pergunta, então, acredito que o modelo de gestão de águas que está ocorrendo na Europa agora é um modelo novo, é inovador em alguns aspectos, ao abordar, ao trazer, então, a questão da ecologia, a abordagem ecológica é extremamente novo. Até então, nunca foi abordado dessa maneira, a abordagem ecológica, né, os aspectos ecológicos dentro de um plano de recursos hídricos. Então, por ser ainda muito novo, não sabemos como isso realmente irá se comportar, né, qual é o comportamento que terá, que resultados irá trazer, mas acredito que é uma proposta muito interessante, porque começa a tratar um pouco dos ecossistemas. Então, eu tenho o ambiente, né, natural da minha unidade de planejamento, então isso é muito interessante, mas demora-se algum tempo para perceber, para esse ecossistema dar a resposta devida, né. Então, muito ainda está em pesquisa, então, acho que daqui a alguns anos conseguimos ver os resultados disso lá na Europa. Então, isso é um dos aspectos inovadores. A outra questão também é, a nível europeu, acho que adotar uma gestão para todos os países em nível europeu, então isso é uma questão muito nova, é difícil, mas mantém que todos estejam coordenados, né, e estejam na mesma condição de planificação. Outra questão também é com relação às bacias transfronteiriças, bacias internacionais, então Estados-membros que dividem duas bacias hidrográficas, eles devem realizar um plano em conjunto, no mais tardar em 3 ciclos, ou seja, 18 anos, 6 já foram, então estamos no início dos próximos 6, então no mais tardar é o desejo que deve ser realizado, essa coordenação, então, visto que tratamos de fronteiras hidrológicas, né, e não de fronteiras políticas, então isso é muito interessante. Então, acho que esse também é um aspecto inovador para podermos fazer algumas investigações aqui. Não que podemos implementar isso agora, acho um pouco difícil, mas acho que investigações sobre isso são bem-vindas e são bem interessantes nessa área. Alexandre, pelas tuas colocações que você colocou aqui hoje, falando sobre a questão das bacias hidrográficas, eu gostaria de perguntar, então, quais são as iniciativas, então, que as indústrias podem contribuir com a preservação dos recursos hídricos? Um primeiro ponto seria respeitar aquilo que é estabelecido na legislação, né? Então, buscar atender o que a legislação estabelece, buscar a sua regularidade perante a legislação que estabelece as questões do licenciamento ambiental, e tem a questão voluntária, essas seriam as questões compulsórias, né?
e tem a questão voluntária, que seria a implantação de sistemas de gestão ambiental, que permitem que a empresa busque o gerenciamento as principais questões ambientais relacionadas à sua atividade, que são os aspectos ambientais que necessitam de avaliação e são considerados os aspectos ambientais significativos. A partir do momento que a empresa utiliza recurso hídrico para consumo de água ou para descarte de algum efluente, ela precisa controlar essas duas questões, através da outorga do uso da água, fazendo todos aqueles estudos necessários, né, para verificar se é possível ela captar a quantidade de água que ela pretende captar, e o lançamento de efluentes no recurso hídrico, observando os padrões de emissão estabelecidos pela legislação. Santa Catarina, reforçando, né, 2 requisitos legais, resolução do CONAU 430 de 2011 e a lei estadual 14675 de 2009, que é o Código Ambiental Estadual, pegando os padrões mais restritivos desses 2 requisitos e utilizando. E se o município estabeleceu algum requisito legal, que tenha estabelecido algum requisito legal, um padrão mais restritivo para algum parâmetro de emissão, também, para algum padrão de emissão, também deve ser respeitado esse padrão, né? Então, eu vejo como essas iniciativas essas questões sendo as questões mais importantes para que a empresa adote para buscar a preservação dos recursos hídricos. Seria atendimento à legislação, padrões de emissão, padrão de qualidade da água, controlar o padrão de qualidade da água, outorga do uso da água, licenciamento ambiental e a implantação de sistema de gestão ambiental, e também, não deixando de fora, que a questão da responsabilidade social, né? Eu tenho um sistema de gestão de responsabilidade social, eu acabo tendo que me preocupar também com o meio ambiente, com a sociedade no entorno, saúde e segurança do trabalhador, tudo isso envolve a responsabilidade social, e também é uma outra questão que pode ser observada pelas empresas para buscar essa convivência com o meio ambiente mais adequada possível, né? Muito bem, eu queria agradecer ao professor Alexandre pela sua participação nesse nosso seminário. Ele tem compromisso com os alunos dele agora, e ele vai nos pedir licença para se retirar, mas eu passaria a palavra para ele novamente para que ele faça as suas considerações finais. Bem, achei muito válido, muito importante esse evento. Acho que é um dia muito importante para a sociedade como um todo. A questão desse recurso natural que nós temos, que é um recurso que precisa ser olhado com o devido cuidado, né? E acho que serve para chamar a atenção a todos, né? Para que seja respeitado aquilo que é definido e que se busque cuidar da melhor forma possível dos recursos hídricos e evitar aqueles impactos que não têm um gerenciamento necessário. Muito bem, professor Alexandre, obrigado pela sua participação. Nós seguimos convidando o professor José Gabriel para ocupar o lugar do professor Alexandre na bancada, até para nós mantermos um equilíbrio de gênero aqui também no nosso seminário. Eu queria agora fazer uma pergunta à Evelyn a respeito de como ela vê que poderíamos aplicar efetivamente a tecnologia, os métodos de gestão que são disponíveis no primeiro mundo, né, para a realidade aqui de Santa Catarina, em especial, e também do Brasil. Eu acho que tem alguns caminhos que podem ser, né, observados e podem tentar ser trazidos aqui para a nossa realidade. Uma vez que ainda não temos todos os planos de bacia hidrográficas elaborados e implementados, eu acho que muita coisa pode ser feita. Então, começando pela elaboração dos próprios planos, então podemos olhar como esses planos estão sendo elaborados lá fora, mas antes ainda, qual é o arranjo institucional, né, em termos de instituições que são responsáveis por esse instrumento e também pela gestão das águas. Então é interessante ter esse olhar e depois, né, começando para a elaboração. Uma vez que os planos já estão elaborados, já são implementados, então é interessante olhar a questão de eu estar revendo
a cada um X período de tempo, né, a cada um tempo programado, e poder estar observando como as medidas estão sendo implementadas. Uma questão também que eu acho que seria interessante e pode ser muito bem aplicada aqui na elaboração desses planos em Santa Catarina, no Brasil, é o desenvolvimento das medidas, a maneira como é realizado lá. Então, as medidas, elas são propostas em diferentes áreas temáticas, então elas são medidas que procuram atingir diferentes objetivos, seja a qualidade da água, a quantidade da água, buscam também atingir o conhecimento, a investigação, comunicação e governança. Então, todos esses assuntos são abordados e são propostas diferentes medidas para cada um desses temas. Então, é muito interessante porque você acaba abordando diferentes temas e não somente a qualidade e quantidade da água. Então, tem outras coisas que são reflexo nessa quantidade, nessa qualidade, que são importantes ser abordadas. Então, essa é uma questão interessante. A outra questão também está ligada com acredito que a abordagem ecológica, mas eu acredito que nesse momento não caberia essa abordagem aqui. Mas acho que esse olhar para fora, saber como eles estão feitos para olhar para frente e saber como faremos a seguir, mas é importante que os planos aqui sejam realmente elaborados e que sejam implementados. A questão também dos comitês, lá os planos não são elaborados ou definidos por comitês, são administrações de regiões hidrográficas, trabalham de uma maneira um pouco diferente, então seria interessante, né, a própria questão dessa região hidrográfica, mas é um âmbito muito nacional, então iria mudar muito a legislação, então de momento também não caberia. Eu acho que somente muita investigação sobre os aspectos inovadores que estão sendo realizados lá, para depois ocorrerem algumas mudanças aqui. Eu acho que inicialmente seria isso, a questão de como se elaborar o plano, a questão de como propor as medidas, que tipo de medidas, né, como elas podem ser propostas. Então, acho que seriam aspectos interessantes para a elaboração aqui, trazer nos planos tanto de Santa Catarina como no Brasil. Muito bem, agora com a presença do nosso professor José Gabriel, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Unisul e também do curso de Agronegócios, eu passaria a palavra ao Gabriel para que ele fizesse a sua primeira participação e a sua primeira pergunta à nossa palestrante. Boa noite a todos. Uma satisfação sempre esses eventos que nos trazem temas recorrentes, mas que do ponto de vista tecnológico sempre há assim parênteses a serem preenchidos, né? Porque a tecnologia ela evolui, é claro, a ciência e tecnologia. Então, quando se fala de água e é esse recurso natural, vários aspectos são levados em consideração, como foi colocado aqui. Muitos aspectos pontuais e outros assim que nos deixam um tanto assim de dúvida, né? Quando falo dúvida, eu falo dúvidas assim gerais. Por exemplo, será que esse recurso que é cíclico, é claro, como o professor Jairo disse, né? Isso não vai acabar, mas e como é que vai ficar essa distribuição? E como que vai ficar o consumo? Então são perguntas que são feitas e elas só aparecem em períodos, né, professor Jairo, em períodos em que há falta de água. Então, há uma relação muito forte, quando se fala em ecologia, por exemplo, que a Evelyn citou, a água já faz parte, né, já faz parte do próprio tema. Mas como foi falado, eu só pergunto a Evelyn para que ela possa falar um pouquinho sobre isso, que é essa relação de sustentabilidade. Porque quando se fala em sustentabilidade, se fala dessa questão ecológica que foi colocada pela professora, pela Evelyn, como a gente pode entender um pouquinho melhor isso, né? Para quem está nos assistindo, e se fala em eco isso, eco aquilo, então eco desenvolvimento, então como colocar a água no seu devido lugar? Essa aqui é a pergunta. Tem jeito, professor? Tem jeito, Evelyn? Eu acho que é muito difícil, porque é um tema muito complexo, muito diverso, envolve muitas pessoas, muitas entidades, muitas organizações e envolve
um recurso natural, então que nós não conseguimos controlar, envolve o ambiente, né, envolve todo o processo, envolve esse ciclo da água que é modificado ao longo do tempo pelas intervenções humanas. Então é um processo muito complexo. Acredito que sim, tem jeito sim, mas exige muita dedicação, muita coordenação, exige muito empenho. Então, é um conjunto de fatores, é realmente muito complexo, então são muitas vertentes que estão ligadas a isso. Não basta só eu fazer o plano ou gerir muito bem o recurso. Então, eu tenho que ter realmente um grupo de apoio. Eu acho que tudo começa com uma boa base. Então, a nossa base, né, acho que tudo começa com a criação de um ambiente favorável para que essa gestão e esse planejamento ocorra. Então, tudo ocorre com uma boa legislação, né, uma base legislativa que seja capaz de proteger os recursos e fornecer, então, essa gestão. E depois esses aspectos institucionais também, que é o que vão coordenar, vão trazer essa coordenação e vão conseguir fazer com que a legislação ela seja aplicada, né, e que isso tenha efeitos, tenha resultados. Então, acho que esse ambiente favorável é um primeiro passo para a criação de um ambiente mais propício para a gestão. Depois é o desenvolvimento, então, desses instrumentos de planeamento. Então, os planos de recursos hídricos, no caso, que foi o que mencionei, que entra, então, como instrumentos para proteger, né, para orientar essa gestão e tentar proteger, então, as águas dentro de uma unidade de planeamento. Mas é muito complicado, então, porque uma vez que eu tenho todo esse ambiente favorável inicial, ele deve ser estabelecido para que esses instrumentos sejam corretamente aplicados, nem sempre segue essa ordem. A ordem cronológica deveria ser essa, mas nem sempre é assim que é realizada. Então, isso acaba prejudicando a implementação e acaba refletindo. Essa questão ecológica também é um pouco assim, a empresa adotou o eco, então essa palavra eco é um pouco de modismo também. Muitas vezes a empresa não adota isso, mas diz que adota, e o eco está muito mais para venda de produtos, para promoção, do que realmente atividades efetivas que possam melhorar. Então tem que ter esse cuidado também e essa observação. A outra questão era ligada a isso, a ecossistema, e pronto. Então é isso. Muito bem, Evelyn. Nós temos já perguntas da nossa audiência. A primeira é do Deolindo, ele faz um questionamento, né? Existe divergência entre resoluções federais, estaduais e municipais no Brasil a respeito da gestão de recursos hídricos? Se sim, quais? Eu começaria a responder e o professor Gabriel vai complementar, vai me ajudar. Não existe divergência. A nossa legislação, ela tem uma hierarquia, tá? E a legislação federal, as resoluções federais, têm maior peso do que as legislações e as resoluções de Estado, que têm maior peso, por sua vez, do que as resoluções e que a legislação municipal. A legislação municipal, então, não pode contrariar a do Estado, que não pode contrariar a da União, a do Brasil. Ela pode ampliar as exigências e as regras, mas não diminuir. Então, poderá acontecer uma pequena divergência em termos de gradação da exigência, por exemplo, para um aspecto ou outro da legislação, da normativa, mas não discorrer ou discordar de uma legislação superior. Então, a regra estabelecida pela Agência Nacional de Águas, por exemplo, pela legislação federal, por resoluções de organismos federais, portarias interministeriais, elas têm peso maior do que uma legislação estadual e, por sua vez, do que a legislação municipal. Então, fica claro que elas corroboram umas com as outras, embora as de menor porte, digamos assim, as legislações municipais e regras municipais podem ampliar, inclusive, as exigências por causa de peculiaridades locais, por causa de ecossistemas locais mais frágeis, que podem estar mais protegidos pela legislação municipal, por regras municipais. Mas o que ocorre é uma harmonia entre essas legislações e que devem ser observadas. Professor Gabriel. Muito bem, professor Jairo, é exatamente isso. Ocorre que o nosso país ele é muito grande, muito diverso. Então, o que nós observamos muitas vezes são dois aspectos. Eu prefiro falar do aspecto
da coerência da coerência e da aplicabilidade dessa legislação, né? Outro aspecto, evidentemente, é o da você não cumprir a legislação. Nós vemos isso, mas eu prefiro falar da coerência. Então, nessa coerência, nós temos exemplos muito bonitos. Por exemplo, lá no sul de Minas Gerais, se faz a preservação das nascentes dos rios que vão fornecer água para os mananciais de São Paulo. Então, existe uma espécie de ortoga, né? Sabe-se que eu preciso preservar 50 metros de uma nascente, mas dependendo do tamanho da propriedade, esses 50 metros tirariam justamente o recurso da propriedade do proprietário de gerar sua renda. Então, o que o Estado fez, em alguns pontos lá, o que o município fez, foi pagar por essa água que está sendo protegida. E a pergunta que foi feita nessa reportagem, a pergunta direta que foi feita, tá, mas os 50 metros da nascente estão sendo respeitados? Essa foi a pergunta. Resposta, não. Não, porque não tem essa possibilidade. Depende de como a nascente está no relevo, se comporta no relevo, depende da propriedade, mas as nascentes são protegidas dentro de determinados critérios que são colocados de mínimo. É claro que o gado não pode passar por ali, então tudo é cercado, e todas essas nascentes são protegidas. Esse exemplo vem de fora. A água que vai para Nova York, por exemplo, os proprietários de onde a água vem recebem dinheiro para poder proteger as nascentes lá, porque são áreas que podem ser produtivas. Então, essas pequenas nuances, talvez, que o nosso amigo Jairo, qual é o nome? O Deolindo, talvez tenha perguntado nesse sentido, né? De fato, essas nuances, elas ocorrem, tá, Deolindo? Elas podem ocorrer. E a base da legislação não necessariamente é ferida. Por quê? Porque o bem da comunidade, ou um bem maior, é levado em consideração. Ok? Complementando ainda, Gabriel, na verdade, sim, a gente tem possibilidades pela legislação de incentivar a preservação, né, de mananciais, como alguns programas que estão sendo lançados em diversos locais do país, com remuneração pelo serviço ambiental prestado e como produtores de água. Então isso é importante, né, que a gente tenha essa noção que nós podemos utilizar também a legislação para promover e não simplesmente para coibir. Então é importante que a gente tenha essa visão para a legislação. Agora temos uma outra pergunta que vem do Alessandro, que ele faz para a Evelyn. Qual é a principal ação antrópica que compromete os recursos hídricos nas regiões estudadas na Europa? E também quais foram as ações utilizadas para mitigar o comprometimento dos recursos hídricos aí nesses locais? Pronto, eu estudei um pouquinho mais a região do norte, que são compostas por 3 regiões hidrográficas. Então, eu tenho um pouco mais de conhecimento, e também não muito, mas sobre essas regiões. Mas, em termos geográficos, nós temos de regiões diferentes. Enquanto o norte é um pouco mais rural, a região centro, ela caracteriza um pouquinho pela vinicultura, também a região sul é mais a questão de turismo, de praias. Então, com relação à região norte, que é um pouco que eu tenho mais estudo, sim, houve impactos antrópicos. O que eu posso citar, acho que seriam 2 exemplos. Um ocorreu pelo fato de empresas têxteis, a excessiva quantidade de empresa têxtil numa das regiões hidrográficas avaliadas, que ocasionou a poluição dos recursos hídricos. Então, a indústria têxtil, ela utiliza muita tintura, então essa tintura, sem um tratamento, ela vai, né, para o corpo receptor e acaba poluindo, extrapolando os limites permissíveis para a sua utilização. Então, isso foi um problema muito grande nessa região hidrográfica específica, que é a região hidrográfica do Rio Ave. Então, não agora, mas já faz um tempo, mas também não muito, 5, 6 anos atrás. O que eles fizeram para mitigar esse tipo de ação antrópica? Muitas fábricas fecharam
Primeiro porque teve agora em 2011 um período de recessão em Portugal, então houve a crise, então muitas fábricas fecharam, o que acabou por melhorar a qualidade da água devido a essas fábricas não funcionarem mais, mas isso foi um fator externo também e não foi um fator diretamente ocasionado para melhoramento, então, dessa ação antrópica. Mas uma outra questão, e que é muito interessante, foi a instalação de novas empresas de saneamento para tratar essa água. Então, em Portugal tem uma realidade um pouco diferente do Brasil aqui. Então, os níveis de tratamento chegam 90% de saneamento, e o que eles fizeram? Eles ligaram muito dessas indústrias na rede pública. Então, acabaram por tratar muito das águas residuárias dessa indústria na rede doméstica, na rede pública, e isso acabou por melhorar muito os níveis de qualidade da água. Então, essa foi uma medida que eles efetuaram. Então, teve a ação externa da crise, né, e a outra que foi fazer essa ligação no tratamento da água doméstica, bem como também exigir que as águas fossem tratadas, apesar de ser um problema muito, muito difícil a questão das águas residuárias têxteis. Outra questão também está ligada com a agricultura. A agricultura tem um impacto enorme lá, principalmente para irrigação, então utiliza enormes quantidades de água, então isso é um problema lá, que não está extremamente solucionado. Algumas questões que eu posso citar que foram realizadas é a questão que tem a ver com uma bacia hidrográfica que eu trabalhei, com a região hidrográfica do Rio Douro. Ela compartilha água com a Espanha, então tinha muita dificuldade da água que vinha com a Espanha, então geralmente chegava em quantidade insuficiente para Portugal. Então o que foi feito? Foi feito um acordo internacional, que é chamada Convenção da Albufeira, onde eles assinam as quantidades limites para que possa ser passada de água para a fronteira, digamos assim. Então, determinados limites que Espanha tem que deixar na fronteira para Portugal. Então, essa foi uma medida que acabou limitando indiretamente, então, o consumo pela irrigação, que era extremamente elevado na Espanha, e auxiliou um pouco na mitigação dessa ação antrópica. Muito bem. Nós temos agora uma outra pergunta do Murilo Flores. Ele faz a seguinte pergunta para ti, Evelyn, a respeito de fiscalização. Como é que você dá a fiscalização lá em Portugal? Existe uma diferença em relação à fiscalização que se faz no Brasil em relação à água, porque existe um bom volume de regras, e ele quer saber como é que isso seria feito, e também se há uma prática de ocupação e uso de água da chuva, né? Captação de água da chuva e usos lá em Portugal. São duas perguntas que ele encaminhou. Bom, com essa questão da legislação, a partir do momento, então, que Portugal ele tem a obrigatoriedade de cumprir os prazos da União Europeia, então eu tenho grande fiscalização, que é a União Europeia. Então, a União Europeia tem prazos e cobra multa por isso, se não forem efetuados as questões determinadas nos prazos corretos e como deve ser elaborado. Então, existe uma multa. Então, a fiscalização dessa União Europeia, então a fiscalização do medo também, que faz com que as coisas acabem por funcionar. Mas claro que não funciona 100% também, muitas coisas estão corretas, mas isso acaba por cobrar um pouco e tentar fazer andar da maneira que eles acham que devem ser. A fiscalização de Portugal mesmo, eu acredito que fica um pouco a cabo das empresas de saneamento e que são cobradas pelas administrações de regiões hidrográficas, que é quem responde pelos planos de bacia. Então, essas administrações, elas são responsáveis por fazer essas visitas, por fazer as cobranças do que deve ser feito, e fica um pouco por isso. Na área que eu trabalhei um pouco mais, é nessa que eu tenho conhecimento. Em outras áreas de legislação relacionada também à água, há outras instituições, mas também não tenho conhecimento para falar acerca sobre isso, como funciona lá. Então, acho que a cobrança maior seria da União Europeia mesmo. Com questão da água da chuva, não se discute muito, ou também porque eu não fiquei tão atenta a esse assunto o tempo que eu tive lá, mas há uma região, a região centro, que sofre muito com faltas de chuva. Então, lá há muitos períodos de seca no verão, então é bem complicado. O que eles fazem, às vezes, é cisternas para guardar um pouco dessa água da chuva e tá utilizando, mas agora em termos específicos também não vou saber responder muito bem, posso estar falando alguma coisa que não seja verdade, por não ter o conhecimento do fato de lá. Não, está perfeito. Bom, eu queria trazer uma questão agora local para o debate em relação à sua participação aqui no nosso seminário,
que diz respeito ao reuso da água, né? Em especial o reuso da água na área doméstica e o reuso da água industrial. Como isso tem sido observado em Portugal? Tem uma prática crescente ou não em termos do reuso de água? O reuso não é discutido assim diretamente. Eu acho que há sim grandes perspectivas para reuso. Há algumas investigações disso, principalmente para indústrias, principalmente essas indústrias, como eu citei, a indústria têxtil, por exemplo, que é o que há em muita quantidade nessas regiões. Então, elas utilizam muita água no processo e muita água acaba sendo desperdiçada, né, no corpo receptor. E muita água ela pode ser reutilizada no processo. Então, há muitas investigações para que isso seja realmente feito. Inclusive, nos planos de região hidrográfica, há medidas para isso, para que haja investigações do reuso da água na indústria. Na água doméstica já não se fala muito nisso, a água realmente ela tem um tratamento em percentuais muito elevados, mas ela é despejada no corpo receptor dos limites permissíveis. O tratamento de esgoto é uma questão presente lá. Sim. Que difere da nossa realidade, né, brasileira e catarinense, né, onde nós temos um tratamento de esgoto muito baixo, né, e que está nos trazendo grandes prejuízos em relação à disponibilidade hídrica de qualidade. Eu quero passar a palavra ao professor Gabriel para que ele faça as suas considerações a respeito desse nosso seminário e faça a sua participação final. Muito bem. Um seminário desta natureza, ele faz com que nós possamos refletir sobre, como eu disse antes, assuntos que, teoricamente, já conhecemos. O ano de 2015 foi um ano bastante difícil, né? Por conta das estiagens. Falo estiagens porque ocorreram em mais de uma região. E num país que tem a sua planta energética, em maioria, com base nos recursos hídricos, as empresas produtoras de energia manterem o seu lucro, ou seja, a produção de energia, significa que houve uma transferência de produção de energia de plantas, né? Até as termoelétricas entraram com todo vapor. Tá? Ou seja, só que isso causa, vamos dizer assim, um dano secundário, um impacto secundário, como é o nosso tema. Ou seja, falta de água causou um impacto na atmosfera. Vejam que relação que existe, né, nesse meio. É claro que a produção de energia baseada em recursos hídricos, ela é uma característica do nosso país. Em pequenas regiões, nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, cujo impacto é reduzido. E há uma discussão muito grande em relação a esse assunto, por quê? Porque os impactos das grandes hidrelétricas são realmente, em alguns casos, assustadores, né? Porém, a sociedade cresce, e exige energia. Ou seja, há que chegar em casa e nós tomarmos o nosso banho, né? Todos querem tomar banho. E quente, de preferência, no inverno. Nós queremos usar os nossos aparatos tecnológicos no dia a dia. Então, nós crescemos e desenvolvemos. A grande questão do uso da água, de seu impacto, é como nós vamos crescer e poder crescer, que é um fato, e reduzir esses impactos. Reduzir. Em alguns casos, mitigar. E em alguns casos, quiçá, não ter impacto, mas um uso que seja um uso nas regiões que se destina, um uso integrado, como foi falado aqui. Então veja a importância de um seminário desta natureza. É claro que os conceitos teóricos aqui colocados e também as questões técnicas, todas devem ser discutidas. Mas existe um ponto fundamental que chama-se vontade política.
É um ponto fundamental. Eu sempre falo sobre isso, por quê? Porque quando se tem vontade política, nós temos profissionais, temos conhecimento, temos gabarito, temos, inclusive, recursos naturais, que é o que nós temos. Agora, como nós vamos ajeitar isso, né? Temos assim, exemplos fantásticos de trabalhos nos comitês das bacias, por exemplo, que são profissionais de grande gabarito e pessoas que querem trabalhar e querem ver a integração da nossa evolução, evolução populacional, crescimento populacional, a nossa evolução cultural, querem ver isso funcionando de maneira correta, né? Agora, ora, mas tudo isso, né, tudo que eu estou falando aqui, se não começar por nós mesmos, parece um pouco ilusório. Então, como é o meu consumo de água? Eu parto desse princípio, porque há um cálculo de engenharia para saber qual é o consumo diário das pessoas, é claro. Mas qual é o meu consumo? Quando eu estou em frente ao espelho e no banheiro, enfim, no meu dia a dia, como eu consumo, como eu lavo louça, como eu faço todos os meus afazeres domésticos e até profissionais. E aí entra as indústrias. Como estou fazendo isso? Estou fazendo com ética? Ou estou fazendo de qualquer maneira? Me parece que devido à ilusão que se tem do recurso ser inacabável, eu vou usar essa palavra, me permito, então, já que está disponível, então vamos usar, né? Então, é um alerta que eu faço, para finalizar, viu, professor Jário? Professor Ivete e Evelyn. Para finalizar, faço esse alerta, porque só se sabe da situação quando se passa por ela, e passamos por isso em 2015. Algumas pessoas seriamente passaram por isso, algumas cidades seriamente tiveram que fazer racionamento. Então, essa conduta começa em nós mesmos, né? Muito obrigado, uma boa noite a todos, eu acho que é o meu encerramento. Obrigado pela participação de todos nesse evento, espero que tenha contribuído para a sua formação, para a sua vivência, enfim, e obrigado. O professor Gabriel tocou num ponto fundamental. Ética no consumo, educação ambiental para o uso, zelo com aquilo que nós temos, porque quando falta é que notamos o quanto vale. Quando falta água, nós notamos que precisamos de água. Quando temos água em abundância, jorrando, achamos que estamos bem. Quando temos a ausência de energia elétrica, notamos que nós precisamos de energia elétrica. Quando temos energia à vontade, usufruímos dela e esnobamos, não poupamos. Tivemos um problema com a crise hídrica do ano passado que deu mais um efeito colateral, Gabriel, que esqueceste, que é o efeito do bolso, porque o preço da energia, por termos que acionar as usinas termoelétricas, dobrou, triplicou, em alguns casos, fazendo com que as famílias brasileiras tivessem que desembolsar muito mais recursos para pagar a sua conta de energia elétrica. Então nós temos que ter realmente preocupação com tudo e tratarmos com educação e com zelo as questões ambientais. Eu passo agora a palavra à professora Ivete para que ela faça a sua consideração final sobre esse nosso seminário. Ok, eu só gostaria de complementar as palavras do professor Gabriel, que ele foi muito feliz nas suas colocações, falando dessa importância, né? Até a questão desse evento que nós estamos hoje trazendo para todos vocês aqui, né? Lembrando, né, da questão da água. A água é a nossa vida, né? Vocês imaginam a gente ficar um dia sem água dentro das nossas casas, né? É um caos. Né? E aí que a gente vai começar a se dar conta dessa riqueza que é a água. E o que nós estamos fazendo hoje para preservar, para utilizar, como que a gente está cuidando essa questão da água. Eu acho que essa noite, os assuntos que foram levantados aqui foi de extrema importância de todos os pontos aqui que os professores aqui abordaram, e eu acho que é uma reflexão para todos nós sair daqui e começar a pensar
como que eu estou usando a minha água, porque a água é de todos e nós somos responsáveis pela educação e cuidar dessa água e preservar essa água que está no nosso meio. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar a todos e agradeço de estar aqui participando desse evento aqui com todos os meus colegas. Obrigada. Muito bem, agora eu queria complementar aquilo que a Ivete e o professor Gabriel falaram. Precisamos pensar globalmente, mas agir localmente. O que isso quer dizer quando a gente fala de educação ambiental e de zelo e ética nas relações? Precisamos olhar como fazemos, olhar para o nosso locus, como é a nossa atuação na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, enfim, né? Aqui é o nosso locus, aqui que nós vivemos, aqui que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos deixando. Qual é a nossa pegada ecológica, né? Onde é que nós estamos contribuindo e onde nós estamos danificando mais o nosso meio ambiente. Então, para finalizar, eu pediria que a Evelyn Zucco Soares, a nossa palestrante, fizesse a sua participação final e as suas considerações finais sobre o nosso seminário. Algumas palavras chaves, podemos dizer assim, foram citadas aqui na conclusão do nosso seminário e que é importante realmente estarmos atentos, mais uma vez frisando a importância que eles já se referiram. Acredito que a educação, né, a ética, a mudança comportamental, que é muito difícil, então cabe a nós, mas ainda assim é muito difícil essa mudança de comportamento perante as nossas atitudes. As outras questões também que foram tratadas agora, acredito que são palavras-chave importantes e que auxiliam na melhoria, então, na melhoria da água, do nosso uso, da nossa atitude, do nosso comportamento quanto a ela. Eu acho que não precisamos de um dia mundial da água para que falemos sobre a água, para que possamos refletir sobre a água. É importante refletir no nosso dia a dia, nas ações que fazemos, nas notícias que percebemos, como o ambiente está reagindo ao que está acontecendo, né, seja as mudanças climáticas, as intervenções humanas, então é bom refletir sobre isso e levar em consideração todos os dias. Então esse seminário ele tem essa importância de trazer um pouco esse assunto à tona e trazer essa reflexão, né, que permita falarmos, procurar com os colegas também que possamos discutir esses aspectos que são extremamente importantes. É um assunto extremamente complexo, é difícil, mas acho que se cada um começar a instigar, a investigar e cuidar a si próprio, as coisas começam a melhorar e tem um efeito positivo. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Muito obrigada aos professores aqui pela oportunidade. Eu deixo meu contato, então, se alguém tiver algum questionamento, dúvidas, e boa noite. Bom, eu queria dizer a todos que encaminharam outros questionamentos, que aqueles que não puderam ser respondidos aqui nesse momento serão respondidos através do e-mail, porque todo mundo encaminhou através do e-mail, e então nós estaremos clareando as dúvidas ou respondendo as questões formuladas através dos nossos palestrantes ou através dos professores mediadores. Queria destacar uma questão que a Evelyn colocou muito bem numa das perguntas que respondeu sobre a fiscalização. A Europa tem um organismo que fiscaliza os países, a gestão entre eles. Então, Portugal é fiscalizado além de fiscalizar. No Brasil falta isso. Quem vai fiscalizar o que o governo faz? Somos nós. A sociedade precisa começar a agir e fiscalizar o que o governo faz. Quem sabe não seja esse o momento em que nós devemos dar esse pulo do gato e começar a fiscalizar um pouco mais as ações do governo em todas as áreas. Então, vale essa reflexão. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer tanto ao professor Alexandre, que já nos deixou pela sua brilhante participação e sua presença nesse nosso seminário, agradecer a Evelyn por ter aceito esse convite e participar conosco, expor a sua experiência lá no primeiro mundo, né, lá no velho mundo, na Europa, mais especificamente em Portugal. Obrigado, Evelyn. Agradecer à professora Ivete por estar aqui conosco, participar de toda a organização
desse evento e estar aqui conosco. O professor Gabriel, da mesma forma, agradecer e dizer que esse é um evento institucional da Unisul, que nós passaremos a fazer com mais frequência para discutir as questões ambientais importantes e as questões que tocam a humanidade e a nossa sociedade como um todo. É dever da academia tratar disso, pesquisar, trabalhar com extensão e promover o ensino e a educação ambiental em todas as áreas. Então, dessa forma, nós estamos concluindo esse nosso seminário. Eu faço aqui o meu agradecimento aos professores que estiveram aqui participando, aos nossos convidados e especialmente a quem está nos assistindo nesse momento e estará nos assistindo depois de modo gravado. Então, agradeço a todos, desejo a todos uma boa reflexão, agradeço a nossa equipe de produção e peço que todos pensem até quando teremos água. É importante que nós tenhamos água ou não é importante que nós tenhamos água? Esse tema é fundamental na nossa vida? Então, água é um bem de todos. Então, todos precisam se preocupar com ela.